Hoje trago ao canal do YouTube da Certform uma questão de gestão financeira. Vamos falar de 3 critérios de avaliação de investimentos reais, nomeadamente o valor atual líquido, a taxa interna de rentabilidade e o índice de rendibilidade do projeto. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No site da Certform, em certform.pt, vai encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, na forma e-learning e na forma live streaming. Tem no calendário de formação acesso às datas dos próximos cursos que vão iniciar ao longo dos próximos meses. Já para o dia 6 de setembro temos elaboração e análise de projetos de investimento. Para o dia 12 de setembro, contabilidade e fiscalidade com informática aplicada e assim sucessivamente tem aqui as datas de início das próximas ações de formação da Certform Escola de Formação Prática. Para conhecer detalhadamente os programas dos cursos, pode consultar e-learning e live streaming e assim aceder a toda a oferta formativa que disponibilizamos na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform. Em e-learning, os cursos são ministrados a partir da plataforma e-learning, onde, com sessões assíncronas, tem acesso aos conteúdos dos cursos, com videoaulas, materiais de apoio, apresentações, manuais e pode fazer os cursos de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, no horário que pretender. A plataforma e-learning está 24 horas disponível, 7 dias por semana. Em relação aos cursos live streaming, com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, pode consultar os programas dos cursos e as datas de início, como referi no calendário de formação. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os cursos de formação da Certform, poderá fazê-los através do geral@certform.pt. Dos contactos estão no site da Certform Escola de Formação Prática. Vamos falar então sobre 3 critérios de avaliação de um projeto de investimento. No âmbito dos investimentos reais, vamos abordar o valor atual líquido, a taxa interna de rentabilidade, a denominada TIR, e o índice de rendibilidade do projeto. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que uma determinada entidade quer realizar o seguinte investimento. Uma entidade que se dedica a Ovinutri, que se dedica à produção e comercialização de suplementos alimentares fabricados a partir de ovos e soro de leite, tendo como objetivo a introdução, fabricação e comercialização de novos produtos. A nova linha estratégica ditou a realização de um investimento de diversificação em Portugal que passará por ampliar as vendas com destino a diversos países de África e América. Pretendem desenvolver um investimento, para já é um projeto de investimento, e esse projeto de investimento baseia-se no seguinte: eles pretendem investir na aquisição de ativos não correntes, nomeadamente um edifício, cujo valor será de 2.200.000 euros, equipamento básico, equipamento de transporte, nomeadamente caminhões, equipamento administrativo, 4 milhões, 1 milhão, 200 mil euros respectivamente, ou seja, um investimento que se cifra num total em ativos fixos tangíveis de 7 milhões e 400 mil euros, e depois querem adquirir programas de computador, que são ativos intangíveis. No âmbito deste projeto, o valor é de 100 mil euros, ou seja, entre ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, pretende-se realizar um investimento em ativo não corrente
de 7.500.000 euros. Bom, para este projeto foi feito um estudo muito detalhado para aferir, avaliar quanto à viabilidade deste projeto. Foram definidos um conjunto de pressupostos, de premissas, e a partir destes pressupostos, destas premissas, fizeram-se um conjunto de previsões no âmbito do projeto, previsões de vendas, previsões relativas ao custo das matérias-primas, enfim, uma série de mapas que eu elaborei para chegar a um resultado final, se de facto este projeto é ou não é viável. Claro que foi utilizada uma folha de cálculo em Excel, onde trabalhamos uma série de orçamentos, de previsões, desde um orçamento ou uma previsão do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de custo de mercadorias, de fornecimentos e serviços externos, de gastos com pessoal, de depreciações e amortizações, uma previsão para clientes, para inventários, para fornecedores, para Estado, no âmbito das dívidas e das verbas que vão ser efetivamente movimentadas ao nível dos impostos, de fundo de maneio ou de necessidades de fundo de maneio, do serviço da dívida, uma vez que este projeto de investimento ele vai ser financiado uma parte com recurso à dívida e outra parte com recurso a capitais próprios. E no caso concreto é 50-50, ou seja, para financiar este projeto, metade será através de capitais próprios, outra metade será através do recurso à dívida ou ao capital alheio. Foi desenvolvida uma demonstração dos resultados previsional, um plano financeiro previsional, um balanço previsional. E com base em toda esta informação, também tivemos de calcular, uma vez que este projeto é financiado por capitais próprios e por capitais alheios, tivemos de calcular o custo médio ponderado das fontes de financiamento, ou seja, do capital. E através de uma fórmula que é amplamente estudada e desenvolvida, especialmente no curso de Finanças Empresariais, de Gestão Financeira e de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento, na Certform, nós ensinamos como se calcula o custo médio ponderado do capital de uma empresa, quer seja o seu custo de capital próprio, quer seja o custo do capital alheio, uma vez que esta taxa ela vai ser muito importante no projeto de investimento, porque nos vai permitir fazer a atualização dos fluxos de caixa que nós vamos ter de prever. Ou seja, toda esta longa informação que tivemos que desenvolver, ela agora foi reunida num quadro, que é o mapa de cash flows, e utilizamos aqui o free cash flow to the firm, ou seja, na ótica da empresa, para avaliar se de facto este projeto é ou não é viável. No fundo, aquilo que nós pretendemos fazer é avaliar o impacto deste investimento na empresa e a capacidade que este investimento tem para, futuramente, num período previsional, período explícito, poder gerar fluxos de caixa para a empresa. É isso que se pretende, é que o novo investimento seja capaz de produzir fluxos de caixa para a empresa. Eles têm que ser previstos, uma vez que num projeto de investimento existe um ano de arranque. Nós aqui vamos supor que este investimento foi feito no ano de 2022, este investimento que eu acabei de referir, e que ele vai ter repercussões num período explícito em 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027. Ou seja, vamos utilizar 5 anos de previsões. Aliás, todos os mapas anteriores foram trabalhados na base de previsões
para 5 anos, tendo um ano 0 de arranque e depois o ano 1 até ao ano 5, são 5 anos. Isto foi de 2022, o ano de arranque, e depois 2023 a 2027 são as previsões. Ora, neste mapa de fluxos de caixa, denominado um mapa de Free Cash Flow to the Firm, ou seja, na ótica da empresa, nós fizemos a previsão do EBIT, que é gerado devido a este projeto de investimento. Isto tem a ver com o projeto de investimento. A partir daqui determinamos o denominado NOPAT. O NOPAT é um resultado operacional da empresa líquido de impostos. É uma medida extremamente importante para avaliar o investimento. Também é uma medida que nós usamos muito no âmbito de valuation, de avaliação de empresas, pelo free cash flow to the firm. Seguidamente, nós consideramos o conjunto de gastos não desembolsáveis, ou seja, que foram alocados, foram considerados na demonstração dos resultados, previsional, nomeadamente as depreciações e as amortizações, que subtraíram para formar os resultados contabilísticos, mas que, na verdade, não se traduzem em reais saídas de caixa. São gastos não desembolsáveis, que têm que ser introduzidos novamente como uma correção que é feita ao NOPAT, para fazermos assim uma aproximação de fluxos de caixa. Estes gastos não desembolsáveis são as depreciações, as amortizações, as provisões, as perdas por imparidade, que vão deduzir na formação dos resultados contabilísticos da empresa, mas que não se traduzem, na verdade, numa saída de caixa. E, como tal, eles são corrigidos, são ajustados para que se calcule um cash flow da exploração, que no fundo é o NOPAT mais estes gastos não desembolsáveis. Ora, a partir daqui, considerando também as variações em necessidades de fundo de maneio necessárias e o investimento em CAPEX, que é o investimento em ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, que foi feito no ano de arranque, para conseguir efetivamente desenvolver o projeto, ou que será feito no ano de arranque, neste caso já foi feito em 2022, nós fizemos um conjunto, como já referi, de previsões que nos permitem aferir o seguinte: é necessário fazer um investimento de 7.715.000 euros, ou seja, 7.500.000 euros em ativos fixos tangíveis e intangíveis, como eu comecei por descrever no início deste vídeo, mais um conjunto de necessidades de fundo de maneio no início. Nós sabemos que o capital investido é constituído pelos ativos fixos mais as necessidades em fundo de maneio necessárias, e portanto temos o capital investido inicial, que num projeto nós consideramos-lo como um valor negativo, conforme se pode ver, porque é um fluxo de caixa, é um outflow inicial no arranque que é preciso desembolsar. E depois, através das previsões que foram feitas, nós temos aqui a capacidade que este investimento terá para se traduzir em fluxos de caixa positivos ao longo de um período explícito de previsões, que vai desde 2023 até 2027. Nós utilizamos aqui 5 anos como período de previsões, o período explícito. Considera-se que no final deste período haverá um valor residual que constitui ainda um aporte de caixa que nós vamos alocar aqui ao investimento e que se traduz em 2.600.000 euros. Aqui utilizamos um valor venal de venda, como se no final disto tudo, se vendêssemos as máquinas, o edifício, enfim, uma vez que eles estão a ser depreciados, há aqui um mapa de depreciações
que é feito. No final disto tudo, eles têm uma quantia ainda escriturada de 2.600.000 euros, que seria um valor de venda que o projeto ainda teria. Ou seja, que os ativos fixos tangíveis e intangíveis ainda teriam, e trata-se de um aporte, um fluxo de caixa positivo que se considera aqui no período final de 2027 e que, em conjunto com os fluxos de caixa que são gerados no ano 2027, ainda temos um free cash flow to the fore muito alto em 2027, pelo contributo que este valor venal, este valor residual, ainda nos permite aportar ao projeto. Ora bem, uma vez constituídos os cash flows que o projeto nos vai permitir gerar, um primeiro outflow de 7.715.000 e depois uma série de inflows, ou seja, de fluxos de caixa positivos que o projeto permite produzir para a empresa ao longo do período explícito, há que agora fazer a avaliação disto tudo. Ou seja, será que este investimento é viável? Bom, para que o investimento seja viável, é necessário que o somatório dos fluxos de caixa gerados pelo investimento ultrapasse o valor do próprio investimento. Ou seja, em primeiro lugar, nós vamos verificar se os fluxos de caixa gerados ao longo dos 5 anos de previsões superam o investimento inicial. Mas em matemática financeira não é permitido comparar capitais que estão posicionados em diferentes momentos temporais. Eu não posso somar o fluxo de caixa de 2023 com 2024, com 2025, com 2026 e com 2027 e depois compará-lo com o outflow de 2022. Porquê? Porque eles estão posicionados em momentos diferentes do tempo. E há que ter em consideração o valor do dinheiro no tempo. Porque há uma desvalorização, nós temos que entrar em linha de conta com a atualização dos capitais. Se eu quero fazer um estudo e se estou no ponto zero de arranque, e aqui é 2022, eu tenho que comparar os capitais relativos ao ano 2022 e vou ter de atualizar esses capitais todos ao ano 2022, porque o investimento foi feito em 2022, os fluxos de caixa são projetados para 2023, 2024 e por aí fora. Todos os capitais terão de ser atualizados ou descontados ao ano de 2022. E aqui é que entra a linha de referência do custo médio ponderado do capital, o denominado WACC, que é uma média ponderada das fontes de capital da empresa e do custo que cada uma delas tem. Por isso, é que nós temos de calcular o custo médio ponderado do capital da empresa, que no caso concreto foi de 6,96. Tivemos de elaborar um mapa para calcular o custo do capital desta empresa, e só a partir deste cálculo é que agora, a partir do cálculo do WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, ou em português, o custo médio ponderado do capital, através dos cálculos que nós fazemos, nós chegamos que para esta empresa o custo do capital, em termos médios, capital próprio, capital alheio, é de 6,96. Há um custo de capital próprio, que é calculado através do modelo CAPM, que é de 10,54. Depois há um custo do capital alheio, dívida, o financiamento à banca, que aqui é de 3,38. E sabendo que a proporção das fontes de capital
capital próprio sobre capital próprio mais dívida e dívida capital sobre capital próprio mais dívida, aqui é 50-50. Nós tínhamos visto que este projeto de investimento ele recorre metade a capital próprio e metade a capital alheio. Fizemos aqui a média ponderada das fontes de capital e chegamos a 6,96, que é o custo médio ponderado do capital. Esta é a taxa de desconto, esta é a taxa de atualização. Claro que nos cursos que ministramos toda esta matéria é amplamente desenvolvida para que se saiba como se calcula efetivamente o custo do capital de uma empresa, e especialmente das pequenas e médias empresas, uma vez que este modelo tem que ser adaptado às PMEs e às Small Mid Cap. Por isso há aqui uma série de referências que nos permite depois adaptar este contexto do cálculo do custo do capital às pequenas e médias empresas e não apenas utilizar isto para as empresas de capital aberto, cotadas em bolsa de valores, onde há muita informação. Não, nós efetivamente explicamos como é que este modelo de cálculo do custo de capital também se aplica às pequenas e médias empresas. E esta empresa tem um custo de capital de 6,96. Significa que vai ser com base nesta taxa, que é uma taxa de atualização, que nós vamos atualizar todos os fluxos de caixa a 2022. O Free Cash Flow to the Firm de 2023 vamos atualizá-lo a 2022, 2024 a 2022, 2025 a 2022 e assim sucessivamente. E quando tivermos estes fluxos de caixa atualizados, descontados ao ano 2022, então aí vamos compará-los com os 7.715.000 do desembolso e vamos verificar se isto tem ou não viabilidade. Então foi aquilo que eu fiz. Procedi e até vou mostrar aqui um cálculo manual. Nós já vamos fazer isto no Excel, mas no fundo, manualmente, aquilo que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho um desembolso inicial de 7.715.000 euros. Tenho fluxos de caixa gerados ao longo dos 5 anos, que são estas verbas que estivemos agora a ver na folha de cálculo Excel. E para fazer a atualização de todos estes fluxos de caixa ao ano zero, que para nós é 2022, o fluxo de caixa do ano 1, para ser atualizado ao ano zero, ou seja, o fluxo de caixa de 2023 para ser atualizado a 2022, nós fazemos o seguinte cálculo. Multiplicamos este fluxo de caixa por 1 mais o WACC, ou seja, a taxa de desconto, que é de 6,96%, e aqui nós consideramos 1 mais 0,0696 elevado a menos 1. E para o segundo ano, exatamente a mesma coisa, mas elevado a menos 2, porque é o segundo ano. E no terceiro ano, o fluxo de caixa do terceiro ano, vezes 1 mais a taxa de desconto, o nosso WACC, elevado a menos 3. E no quarto ano, exatamente a mesma coisa, elevado a menos 4. E no quinto ano, a mesma coisa, elevado a menos 5. E é assim que se trabalha, efetivamente, a atualização dos capitais, neste caso, a atualização dos fluxos de caixa. E vejam, 2.818.507.08 em 2023, em 2022, atualizados, correspondem a 2.635.103.85, atualizados, obviamente, à taxa de 6,96, o WACC. E estes são os vários fluxos de caixa que sofreram atualização ao ano zero, que aqui é 2022. E vejam que, somando agora estes 5 fluxos de caixa devidamente atualizados a 2022, ou seja, ao ano zero, ao ano de arranque, agora sim, comparamos este somatório, que deu 17.134.543.35, com o investimento inicial de 7.515.000.
Compensa ou não compensa? Claro que sim. Ou seja, nós conseguimos conquistar uma série de fluxos de caixa que superam amplamente o investimento inicial. Esta diferença chama-se VAL, valor atual líquido. O valor atual líquido nada mais é do que comparar o investimento inicial com os fluxos de caixa que este investimento foi capaz de produzir para a empresa ao longo do período explícito, neste caso 5 anos, atualizados, obviamente, ao ano zero, porque disse que em matemática financeira nós não podemos comparar capitais posicionados em diferentes momentos do tempo, tem que haver equivalência de capitais e, portanto, têm que ser atualizados ao mesmo momento. E está tudo atualizado ao mesmo momento e aí sim, compara-se. E a diferença é de 9.419.543,35. E a pergunta que se faz é a seguinte: faríamos um investimento de 7.715.000 euros para conquistar 17.134.543,35? Claro que sim. Ou seja, teríamos aqui uma criação de 9.419.543,35. Amplamente positivo. Quando o VAL é positivo, o investimento efetivamente tem que ser aprovado. E, portanto, luz verde para este investimento. E o que é o índice de rentabilidade do investimento? Já compreendemos o que é o VAL. O VAL é a diferença entre o investimento inicial e os fluxos de caixa que são gerados ao longo do período explícito, incluindo depois a comparação entre os dois, não esquecendo que são atualizados ao arranque, neste caso, o ano 0, 2022. Equivalência de capitais, matemática financeira. Positivo. E o índice de rentabilidade? O índice de rentabilidade é um rácio. É uma razão. Dividimos os fluxos de caixa devidamente atualizados ao momento 0, ou a 2022, pelo investimento. Ou seja, 17.134.543,35 pelo investimento de 7.715.000. 2,22. Ou seja, temos um rácio amplamente superior a 1. Ou seja, nós conseguimos dobrar, mais que dobrar, o investimento. 2,22. O investimento é 2,22. Aliás, o somatório dos fluxos de caixa que o investimento foi capaz de conquistar é mais do dobro do próprio investimento. Quando o índice de rentabilidade do investimento é superior a 1, o projeto tem mais aqui uma medida para ser aprovado. E o que é a taxa interna de rentabilidade? A TIR. A TIR, no fundo, é aquela taxa para a qual o VAL seria igual a zero. É o limiar da rentabilidade do projeto. No fundo, seria fazer uma equação em que o VAL seria igual a zero e resolver essa equação em ordem à taxa de desconto, considerando aqui a taxa de desconto como incógnita. E uma vez calculado, temos 40% de TIR. Ou seja, a TIR deste projeto, a taxa interna de rentabilidade, é muito maior do que o custo médio ponderado do projeto. Portanto, o projeto tem aqui mais uma medida que corrobora com a sua aprovação. Aliás, todas estas medidas estão perfeitamente interrelacionadas. Só faz sentido um projeto de investimento quando a taxa interna de rentabilidade é superior ao custo médio ponderado das fontes de capital. Caso contrário, se o custo médio ponderado do capital fosse superior à taxa interna de rentabilidade, o projeto não tinha qualquer possibilidade de ser aprovado, uma vez que também gerava um VAL negativo. Tudo isto, obviamente, está interrelacionado. Agora, vamos calcular estas medidas
estes critérios de avaliação, que estão perfeitamente interrelacionados, como é lógico, mas vamos calculá-los utilizando a folha de cálculo Excel. Então vamos aqui à nossa folha de cálculo Excel e vamos começar por calcular o vale do projeto, mas utilizando o Excel. Fórmula. Começamos por identificar aqui a linha do Free Cash Flow to the Firm, ou seja, os valores que não estão ainda atualizados, que foram projetados, mas que não estão devidamente atualizados. Identificamos o investimento, 7.715.000 euros, e ao investimento vamos subtrair o valor, aliás, ao investimento vamos somar o valor do vale. O investimento já é negativo, não é? Portanto, já vem ali como negativo. E vamos somar aqui a função do vale. A função do vale refere para identificar a taxa de desconto. Nós já sabemos que a taxa de desconto é de 0,96%. Ela também está, eu poderia ter indicado ali a célula, mas pronto, fica 6,96%. E depois vou identificar os fluxos de caixa que vão ser atualizados na base desta taxa de desconto, deste WACC. E lá temos nós os 9.419.543, que ainda há pouco eu tinha calculado. Temos ali só um arredondamento, não é? Aqui está arredondado para o euro. Mas é este o valor, amplamente superior a zero e, portanto, este projeto gera riqueza para a empresa. E a TIR? Bom, para calcular a TIR, através do Excel, nós recorremos à função TIR, abri agora a função TIR, e agora vou identificar a linha dos capitais, dos Free Cash Flow to the Firm, e que é toda esta linha. Toda esta linha, desde o investimento inicial até aos fluxos de caixa gerados. Vamos então aplicar a fórmula e temos uma TIR de 40%. Portanto, a TIR é aquela taxa que faria com que o vale fosse igual a zero. E agora o índice de rentabilidade ou de rendibilidade do projeto. Quanto ao índice de rendibilidade do projeto, nós vamos considerar a linha já dos valores descontados. Ou seja, temos de considerar aqui a linha dos fluxos de caixa descontados ou atualizados. Vai ser com base aqui nesta linha que nós vamos calcular o índice de rentabilidade do projeto. No fundo, ele avalia a soma, vamos fazer aqui a soma de todos os fluxos de caixa atualizados que o projeto foi capaz de gerar, estão aqui identificados, os fluxos de caixa atualizados que o projeto foi capaz de gerar, portanto será o somatório destes 5 valores que estão agora identificados, e vamos dividir isto pelo respectivo investimento, que é de 7.715.000. Eu coloquei ali um menos para tornar o investimento positivo, está bem? Menos com menos vai dar mais, que é para ter ali a formulazinha a vir positivo, o rácio a vir positivo, 2,22. Ou seja, o somatório dos fluxos de caixa gerados pelo projeto devidamente atualizados, ou seja, fluxos de caixa descontados, atualizados, sobre o investimento é de 2,2. Ou seja, eu consegui gerar fluxos de caixa mais do dobro do que o investimento. O que significa que, sendo este rácio superior a 1, o projeto é viável. Aliás, como eu disse, todos estes 3 critérios eles estão interrelacionados e, consequentemente, tudo isto é positivo, este projeto tem viabilidade. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.